Olá, graça e paz a todos, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Nós estamos aqui com mais esse momento que separamos para meditar na palavra de Deus e para glorificar o seu santo nome. Hoje nós vamos meditar sobre ser fiel até o fim. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir dos versos 3, a palavra de Deus nos diz, Mateus 24, a partir do versículo 3. A palavra nos diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E qual o sinal, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha às nações, a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, nós vemos aqui Jesus tratando com os seus discípulos sobre o fim dos tempos. Então os discípulos, nós vemos aqui que eles têm uma curiosidade, perguntando a Jesus sobre o fim. Perguntando quando que sucederá, que sinais da sua vinda e da consumação do século. E eu estive pensando, refletindo sobre isso, e me veio à memória quando uma família vai viajar, de carro ou de ônibus, uma família que tenha filhos e vai fazer uma viagem distante, e logo já no início da viagem, os filhos começam a perguntar: está chegando? Está chegando? Já vai chegar? Falta muito tempo? Está chegando? E a resposta sempre é: logo ali, calma, logo ali de Mineiro. Estamos chegando, tenha paciência, já vai chegar. E é muito interessante então que a criança, ela fica perguntando isso o percurso todo da viagem. Está chegando? E eu viajei de carro no final de 2019 com a minha família. Nós fomos à praia e meu sobrinho, ele ficava o tempo todo perguntando: está chegando? Já está chegando? E é interessante que as crianças, com toda a sua energia, com todo o seu vigor, elas ficam impacientes e entendiadas. E por isso ficam perguntando o tempo todo: está chegando? Ela está doida para correr, doida para brincar, mas está ali presa esperando aquele tempo passar. E desde então, dos nossos primeiros dias de vida, nós queremos o fim daquilo que nos incomoda. Então, quando nós somos bebezinhos ali, já vimos que a criança sujou a fralda, o bebê sujou a fralda, ele já começa a chorar, já começa a ficar inquieto, porque ele quer o fim daquilo ali que está incomodando ele. A criança está com fome, ela chora. A criança está sentindo dor, os dentinhos estão nascendo, e ela começa a sentir febre, às vezes pode dar uma coceirinha, ela fica incomodada, chora. A criança está sentindo ali prisão de ventre, ela chora. Então, desde quando nós somos pequenininhos, nós queremos o fim daquilo que nos incomoda. E o tédio e o desconforto das nossas aflições e sofrimentos nos fazem suspirar. Já chega. Não aguento mais. Quero que acabe, quero que passe logo. Quem de nós já não teve um dia ruim e desejou dormir uma boa noite de sono para que aquele dia acabe? Então, com os anos, nós aprendemos que a dor nos alerta. Mas também a dor nos faz crescer esse anseio pelo seu término, nos faz crescer esse desejo pelo alívio final. E a Bíblia também, no livro de Daniel, capítulo 12,
a partir dos versos 8 a 13, a Bíblia lá nos mostra a mesma curiosidade, o mesmo desejo do profeta Daniel em querer saber mais sobre estas coisas. Veja comigo, Daniel capítulo 12, versículos 8 adiante. Lá a palavra de Deus nos diz: Eu ouvi, porém, não entendi. Então disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Então nós temos aqui esse pequeno trecho, relato onde nos demonstra, Daniel querendo saber mais sobre aquela revelação que ele teve do tempo vindouro, do futuro, querendo saber o que ia ocorrer, como que ia suceder sobre o fim destas coisas. E no livro de Daniel nós podemos ver que ele viveu atarefado durante boa parte da sua vida. Daniel, ele viveu com grandes responsabilidades a serviços de vários reis. Então começou jovem, servindo Nabucodonosor, ele foi o único capaz de interpretar o sonho do rei. Assim se tornando, Nabucodonosor proclamando ele governador de toda a província da Babilônia. E proclamou também ele chefe supremo de todos os sábios. Daniel então serviu até a sua velhice. E num certo período, lá no capítulo 5, parece que Daniel já tinha parado de realizar suas atividades, mas mesmo assim, mesmo aposentado, retirado das suas atividades, ele foi solicitado e reconhecido por os demais reis. E Daniel, ele serviu então durante sua vida. Ele teve grandes responsabilidades em todos esses períodos, auxiliando e tendo essa importância, essa presença e importância diante dos reis. E Daniel, ele era fiel a Deus. E mesmo que a fidelidade dele a Deus o levou a perigos eminentes, por causa da sua fé, Daniel permaneceu firme. Daniel permaneceu fiel, mesmo que essa fidelidade levasse a ele a perigos. E registrou então no seu livro revelações divinas sobre o futuro do povo de Deus. Registrou revelações sobre a vinda do nosso Redentor Jesus Cristo. Daniel, ele interpretou o sonho sobre Nabucodonosor. Ele trouxe a revelação do sonho também, a revelação do sonho da ruína que aguardava o Nabucodonosor. E ele foi chamado para interpretar outras coisas e teve essas revelações acerca do povo de Deus. E então, quando Daniel, aqui no capítulo 12, já no final do seu livro, então quando ele viu algo sobre o fim dos tempos, Daniel quis saber mais. Ele, porém, nós vemos aqui que Deus ocultou o restante. Deus falou: Daniel, vai, está selado no livro até o tempo do fim. Então vai, segue o teu caminho até o fim. E assim você descansará e levantarás para receber a tua herança. E nós vemos aqui que nós podemos então aprender duas coisas com essas profecias, com essas revelações, com aquilo que está nos escrito aqui em Mateus e o que está escrito aqui em Daniel. Porque duas coisas nós podemos aprender com o que diz aqui no geral. A primeira delas é que a igreja de Deus, o reino de Deus é indestrutível. O reino de Deus é eterno. Haja o que houver, o mundo pode ser abalado e desestruturado, mas o reino do Senhor permanece. O reino do Senhor é inabalável. Então o homem não pode interferir nos planos de Deus. A outra coisa é que nós podemos aprender com esses dois relatos é que não precisamos ficar preocupados
em interpretar todas as coisas, querendo saber qual que é a data certa. Quando que o mundo irá acabar? Quando que isso vai acontecer? Quando que vai ser a volta de Cristo? Então nós não precisamos nos preocupar em interpretar isso, em traduzir isso, em acertar. Não esse vai ser a volta de Cristo, isso vai ser o fim do mundo. Não precisamos nos preocupar com isso. E temos muitos historiadores, escritores, estudiosos que buscam encaixar esses acontecimentos no calendário. E nós vemos aqui então que Daniel vai ser ordenado, né? Vai, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas o perverso procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E ele continua, depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posto, né, a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Essa profecia foi confirmada por Jesus lá em Mateus 24. Lá vai nos dizer nos versos 1 que os discípulos falando, né, para Jesus, admirando ali as belas construções, as formosuras do templo. E aí Jesus vai falar para eles no verso 2 do capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer: vede bem tudo isso. Em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra. Não há pedra que não será derribada. Então Jesus confirma a profecia de Daniel e realmente o templo, nós sabemos que em 70 depois de Cristo o templo é destruído. E realmente é cessado o sacrifício. Mas fica aqui que haverá ainda 1290 dias. E os estudiosos, os historiadores tentam achar esse tempo, a data exata desses acontecimentos. Mas o interessante, irmãos, é que esse 1290 dias nos quer dizer, nos traz a ideia que haverá um tempo, um período, né, um tempo entre os eventos, entre a destruição, entre essa abominação que será posta. Então haverá esse período de tempo, que não se sabe, que não é literalmente. E ele continua dizendo: mas bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então de 1290 o que espera até 1335, ou seja, 45 dias, este será bem-aventurado. Então, mais uma vez, o texto quer nos trazer a ideia de que aquele que espera por um pouco de tempo a mais, este será bem-aventurado. Essa é a ideia. E no versículo 13 vai dizer: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Então, nós não temos que ficar preocupados em interpretar exatamente qual a época. Não é importante a gente querer saber aqui, não é essa ideia que o texto quer trazer de quando será o fim do mundo, ou de quando Jesus irá voltar. Porque a segunda lição que fica para nós é esta orientação, que nós devemos seguir o nosso caminho até o fim. Que aquele que perseverar, como Jesus diz no Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. E ao longo dos anos, muitos profetas já marcaram a data do fim do mundo, ou da volta de Jesus, enganando assim os seus adeptos. Quantas vezes ouvimos isso? O mundo vai acabar, o mundo está acabando, Cristo vai voltar tal dia, Cristo está voltando agora. Então muitos profetas têm marcado a data para o fim do mundo e a data aí para a volta de Cristo. E Jesus, em Mateus 24, ele descreve para nós em traços ligeiros o tempo do fim. Mas ele explica que ainda não é o fim. Por mais que as condições no mundo parecem indicar um desfecho final, ainda não é o fim. Então Jesus vai dizer em Mateus 24, que nós lemos aí, nos versículos 4 adiante, ele vai dizer: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, mas ainda não é o fim. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vai falar lá que levantará-se nação contra nação, reino contra reino,
mas ainda não é o fim. Vai dizer que haverá fomes, haverá epidemias, haverá terremotos em vários lugares, mas ainda não é o fim. Tudo isso é o princípio das dores. Vocês serão atribulados, mas ainda não será o fim. Vocês serão mortos, mas ainda não será o fim. Neste tempo, muitos vão escandalizar-se, mas ainda não é o fim. Muitos vão trair uns aos outros, mas não é o fim. Muitos vão odiar uns aos outros, mas não é o fim ainda. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas ainda não é o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quantas vezes nós ouvimos isso? É um tsunami, é um tufão, é um terremoto, é um ciclone, é um atentado terrorista, é um rompimento de barragem, é uma epidemia que está assolando o mundo todo, é enchente, a má administração do governo vai levar à guerra, vai levar o país à falência. Então, nós temos ouvido muito por aí, temos ouvido muito disso e por aí vai. Então, nós temos ouvido bastante isso. E realmente Jesus está falando, vai ter isso. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim. Quantas vezes temos ouvido isso? Eu já ouvi muitas vezes que este ano é o pior ano. Que 2020 veio para acabar com a humanidade, que 2020 veio para o fim chegar, para o mundo acabar. E é tragédia que não acaba mais. E também eu vi isso em 2019, que 2019 foi um ano ruim, que teve muitas catástrofes, teve muitos acidentes, muitas coisas terríveis. Eu ouvi isso também em 2018, que 2018 não foi um ano bom, que aconteceram muitas coisas. Nós temos ouvido isso entra ano e sai ano, e as coisas são praticamente as mesmas. Mas nós temos que entender, irmão, que vivemos no mundo mau, no mundo onde o pecado reina, onde o pecado impera. Vivemos no mundo onde o mesmo jaz no maligno. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer: sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então, nós temos, sim, constantemente, nós vemos e presenciamos sinais do fim dos séculos. Às vezes vai indicar, vai parecer que chegou o desfecho final. Mas Jesus diz, ainda não é o fim. Porque a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho de Deus, senão o Pai. Mateus 24, 36. Então somente Deus sabe. É só com Ele que está essa informação de quando todas as coisas irão acabar, de quando o nosso Senhor chegará, quando o nosso Senhor irá voltar, quando Jesus vai voltar. E sabendo de todas essas coisas, irmãos, Jesus nos alerta e nos diz: vede, para que ninguém vos engane. Vede, não vos assusteis, não vos escandalizeis, porque tudo isso vai acontecer e tem acontecido. Jesus queria aqui que seus seguidores, Ele quer que nós, os seus discípulos, permanecermos firmes na fé, até chegarmos ao alvo, como Daniel ouviu. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, Daniel 12, 13. E como Jesus disse para os discípulos dele, aquele que, porém, perseverar até o fim, este será salvo. Daniel queria saber, e é como se ele estivesse perguntando: Pai, está chegando? É como se os discípulos estivessem perguntando: está chegando? Vai chegar? Está acabando? Está chegando? É como se eu e você também, nós podemos ter esse desejo, esse anseio em saber disso. Porque toda a criação anseia por isso. Em Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, a palavra nos diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. A Bíblia nos ensina, nos anima
a procurarmos entender os tempos. Isso é importante, não é errado. E nós vivemos em um tempo privilegiado da história, onde nós podemos entender e compreender o que diz as Escrituras. Por exemplo, muitos profetas profetizaram acerca de Jesus. Eles desejavam, ansiavam conhecer quem que seria esse Redentor, quem que seria o Messias. Mas isso não foi revelado para eles. Mas foi revelado para nós. Nós temos esse privilégio dessa informação, nós temos Jesus intercedendo por nós temos Jesus nos alcançando com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com tudo aquilo que foi demonstrado naquela cruz do Calvário. Mas a Bíblia, ela nos anima a entender os tempos. Mas, acima de tudo, ela enfatiza que estejamos preparados para a vinda de Cristo. Você está preparado? Como está a sua fé? A Bíblia, ela vai dizer, ele virá, ele virá. Jesus chegou e falou, estou aqui, eu cheguei. E agora ela está nos dizendo, ele voltará, ele voltará. Então temos que cuidar da nossa vida espiritual. Principalmente agora nesses tempos difíceis. Nesse tempo onde nós estamos sendo privados devido a essa pandemia. Onde nós estamos enfrentando isolamento social, estamos aí de quarentena, estamos tendo que nos resguardar. Mas Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora mesmo. Ele pode voltar amanhã. Jesus pode voltar daqui a 1 ano. Jesus pode voltar daqui 1000 anos. Mas a questão é, estamos preparados? Você está preparado? É isso que nós temos que preocupar. Temos que cuidar da nossa vida espiritual, temos que cuidar da nossa fé. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, não perca tempo e recursos se preparando para o fim do mundo. Estocando alimentos, escondendo-se, criando abrigos. Não estou dizendo que isso é errado. Devemos nos precaver. Devemos nos cuidar, devemos seguir as instruções de segurança, as instruções de saúde, como estamos fazendo agora. Quarentena, isolamento social, uso de máscaras, uso de álcool em gel constante, lavar bem as mãos com água e sabão, culto online. Estamos seguindo. Mas para nós cristãos, nós devemos estar prontos. Devemos estar preparados para a volta de Cristo, aqui e agora. Todos nós vamos morrer. Isso é fato. É uma realidade do ser humano. A humanidade não é eterna. Depois que o pecado entrou no mundo, todo o mundo, toda a criação sofre com consequências do pecado. Nós não somos eternos. Nós somos seres eternos. Nós vamos viver ou eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Mas aqui neste mundo nós não somos eternos, nós temos um tempo. Isso é um fato. E o meu desejo é que todos nós tivéssemos essa mesma preocupação, esse mesmo cuidado que nós estamos tendo com essa epidemia, de usar máscara, de usar álcool em gel. O meu desejo é que nós tivermos esse mesmo preocupação, esse mesmo cuidado para com as coisas de Deus, para com a nossa vida espiritual. Porque a palavra nos diz, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. E a Bíblia, irmãos, ela nos ensina a viver para a glória de Deus. Na esperança da gente receber o nosso prêmio no momento oportuno. Apocalipse 22, versículo 12, nos diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as obras. Então, assim como as crianças no carro ficam naquele anseio de saber se está chegando, assim como os discípulos ficaram curiosos e perguntaram a Jesus, quando que sucederá isso? Está chegando, está chegando.
Assim como Daniel queria saber mais, está chegando, quando que vai acontecer? Pense, reflita, como será maravilhoso quando a gente chegar lá. Nós devemos estar olhando para os céus, para o alto, de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo, de onde vem a nossa salvação. Imagine, reflita como que será maravilhoso lá chegar ao nosso destino final. Então, essa criança que fica no carro o tempo todo perguntando quando você está chegando, quando chega, é uma felicidade imensa. E assim somos nós. Nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Então, nós temos que pensar como será maravilhoso estar lá com Jesus, estar lá com Deus. Então, reflita nisso. Não se engane, não se assuste, mas siga o teu caminho ao alvo até o fim. Essa é a grande esperança do cristão. Para que ela se realize, vale aplicar a instrução dada a Daniel. Fidelidade ao Senhor é a palavra-chave dessa atitude. Deus é fiel. Ouvimos muito isso. Ouvimos muito falar disso. Nós sabemos muito bem disso porque a palavra nos diz e ela não mente. Deus é fiel. A questão é, você é fiel? Como está a nossa fidelidade para com Deus? Então que nós possamos perseverar, que nós possamos seguir o nosso caminho ao alvo até o fim. Deus merece a nossa fidelidade como resposta. Então que eu e você possamos manter firmes até o fim. Que Deus nos abençoe. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai Santo, Deus amado, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor mais uma vez pelo dom da vida, pela sua graça e misericórdia ter se renovado sobre as nossas vidas nesse dia. Nós rogamos ao Pai, no nome de Jesus, que continue abençoando a sua igreja, abençoando as famílias, trazendo ao Pai a provisão do nosso pão de cada dia, que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando as nossas necessidades, que o Senhor esteja perdoando, ó Pai, as nossas falhas, ajudando nas nossas dificuldades. Rogamos no nome de Jesus que o Senhor esteja, ó Pai, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa esperança, ó Pai, nos ajudando a mantermos firmes diante de todas essas situações, que nós possamos, ó Pai, seguir o nosso caminho até o fim. Por favor, nos dai força, edifica, ó Pai, constantemente a sua santa igreja, e que o Senhor, ó Pai, nos dê uma boa semana em tua presença. Por favor, se conosco, e é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e te desejo uma boa semana. Fique na paz.